podcast do Corra para o Verde. Hoje a gente vai entrevistar o Henrique Generesi, um cara que é professor, um cara incrível, professor, permacultor, amigo, um designer social, que leva a permacultura aí para espaços que normalmente não são debatidos e discutidos. E hoje a gente vai conversar um pouco, né, sobre o papel da permacultura aí nesse pensamento fora da sua propriedade, como é que a gente pensa nessa filosofia aí um pouquinho mais fora da caixinha e vamos trazer esse debate aí para principalmente o sistema que a gente está inserido, esse pensamento social que a gente tem, que é o capital, que é a mercadoria, e como é que a gente pensa isso, ou como é que a gente desconstrói isso em iniciativas de transição, e como é que nessa desconstrução a gente realmente se coloca no nosso lugar, né, de intermediação, porque a transição ela é justamente isso, né? A gente sair de um lugar e ir para outro, e nesse meio tempo você tem esse período de transição. Então, como é que a gente pensa nessa desconstrução e onde que a permacultura entra nisso? E sem mais delongas, eu vou passar a bola para o Henrique. Se você puder falar só um pouquinho sobre você, Henrique, rapidinho, e aí a gente já começa o nosso papo. Tá, bom, falando então bem rapidinho, né? Meu nome é Henrique Generesi, sou de formação cientista social, né? Fiz faculdade de ciências sociais, fui para antropologia, também estudei bastante filosofia, sou professor de sociologia e filosofia de formação, né? E também a história e geografia, hoje em dia também leciono, né? Isso no ensino básico. E estou na permacultura acho uns 10 anos agora, assustadoramente, já faz um tempo. E dou PDC junto com o Dirso, lá no sítio Pau d'Água, né? Também, às vezes, em alguns outros espaços, mas sempre junto com um time, né? E aí, como eu sou muito privilegiado de estar nesse time, né? Acaba que tem pessoas ali muito mais capacitadas que eu em várias áreas, o Dirso, acho que em todas, né? Mas, e acaba que eu fico mais especializado em fazer essa discussão cheia de polêmicas, né? Onde a gente fala de permacultura e a gente traz um pouco o repertório das ciências sociais para a discussão da permacultura. A gente está num momento que é muito importante a gente fazer esse tipo de discussão pelo momento político, social, de exceção, né, que a gente está vivendo. E então eu vou começar do básico, mas eu vou chegar em coisas muito o tempo inteiro, na verdade, é o contemporâneo, é o atual que está me orientando a fala, né? Então eu vou voltar um pouquinho, mas para já começar a provocação, né? Eu acho que a permacultura, ela nesses últimos meses, eu tenho visto embates nos grupos das mídias sociais bem interessantes. A galera tem se posicionado muito bem no geral, né? Tem se colocado nesses assuntos e antes muitas vezes os assuntos eram deixados, né? Então, bacana, mas isso mostra também uma coisa, algumas coisas que deveriam já ser consensos muito avançados entre a gente, estão sendo debatidos agora. E assim, para mim são coisas e isso mostra para mim que os nossos PDCs estão abandonando, às vezes muito rapidamente, um repertório de conceitos das áreas das humanidades que está fazendo falta agora, né? Então agora a gente está vindo para a gente está vendo, está desvelado esse campo de disputa, mas que já estava nos nossos PDCs. As pessoas estavam ali, né? A gente tinha ali um contexto para travar algumas discussões e às vezes eu acho que por deixar, é muito bacana eu das humanidades, quando eu fiz o meu PDC, pela primeira vez na vida eu vi alguns conceitos que eu estudava no colégio, de biologia, de matemática, de física e tal, iluminados pela primeira vez com uma utilidade, né? Caraca, isso é muito útil. E eu acho que a gente deixou de fazer um pouco isso com as humanas. Tem uma série de conceitos da filosofia, da sociologia, da história, da geografia, que ajudam muito a gente a entender como que a permacultura pode entender o mundo social, né? E pode dialogar com ele. E a gente muito rapidamente deixa esse repertório para lá. Então a ideia é um pouco trazer um pouco essas discussões. Então vamos lá, vamos começar do começo. Rapidamente, a permacultura geralmente nas falas é apresentada como uma metodologia, como uma técnica para a gente pensar assentamentos humanos e tal, mas às vezes a gente sempre tem que conectar essa técnica, essa metodologia com a ética que orienta isso. Como sempre a gente tem que falar, né? Cuidar da terra, cuidar das pessoas, e aí a gente pensar por um limite, né? na população, no consumo,
para poder compartilhar de maneira justa os excedentes. Primeiro ponto que é importante é isso. Se a gente vê a permacultura só como técnica, a gente perde a potência de fazer esse objetivo dela. Quando eu vejo alguém que está, de fato, preocupado com a terra, preocupado com as pessoas, e está fazendo, ainda que não conhecendo muitas ferramentas da permacultura, mas está agindo sempre orientado por esse norte, eu consigo ver nessa pessoa alguém, um parceiro no processo de construir essa permacultura. Agora, eu posso ter pessoas que dominam todas as ferramentas de design. Então, o cara está fazendo um planejamento por zoneamento, o cara fez uma leitura da paisagem, aí setorizou, conectou um monte de funções, né, de relações funcionais entre os elementos. O design está super produtivo, mas se esse cara, por exemplo, ele está fazendo esse design com o objetivo de maximizar sempre o seu lucro individual, o seu ganho financeiro individual, eu não consigo estabelecer com ele um diálogo, eu vou falar um pouco mais por quê, que é necessário para que a gente possa um dia fazer a permacultura, porque afinal ela é orientada por essa ética. Então essa ética ela é um pouco o pressuposto, o primeiro fundamento para que, por exemplo, o PDC e essas metodologias possam causar essa revolução que a permacultura causa na gente. Se eu não tenho por causa desses princípios que eu, quando me defronto com os princípios práticos, então, por causa desses princípios éticos, quando eu vejo os princípios práticos e a metodologia de design, que eu consigo ver a potência da permacultura. Então, e aí eu quero trazer já um outro conceito, que é aprofundar na ideia de cultura. Quando a permacultura se apresenta como permacultura, depois que ela entende que, estou dizendo lá, Bill Mollison, David Holmgren, quando eles abandonam a ideia de só uma agricultura permanente, percebem que para eles fazerem essa agricultura permanente, vai ter que fazer uma revolução em toda a questão cultural, aí a gente está trazendo a ideia de cultura, a gente precisa entender um pouco isso. E aí a cultura é algo que a gente só produz coletivamente, historicamente. Se a gente pega lá da antropologia a ideia de que a cultura é a maneira pela qual eu enxergo o mundo, é a maneira pela qual eu vou agir no mundo. Então, do jeito que eu entender que o mundo funciona, é isso que vai orientar o meu jeito de agir nele. Então, quando a permacultura quer ser isso, permacultura, ela está dizendo que ela precisa mudar o nosso jeito de ver o mundo, de entender, de significar o mundo. E aí a gente não faz, a primeira provocação, a gente não faz isso, primeira não, sei lá, deve ser a terceira, mas a gente não faz isso se a gente quer construir uma permacultura individualista. A gente não vai resolver esse processo agora. Eu acho que eu poderia dizer que a permacultura, ela será permacultura no sentido cultural quando essa maneira de entender o mundo tiver de fato interiorizada num coletivo. Então, não sou eu que projeto a permacultura, nem o Bill Mollison, nem o David Holmgren, né? É um processo no qual a gente se insere. Então, é um processo coletivo e precisa de história. Então, nesse sentido, aquele cara que acha que hoje ele já é o permacultor, né? Então, assim, não, tá pronto a permacultura aqui em mim, né? Esse cara, não dá para a gente construir permacultura com essa postura, porque tem que ser um processo coletivo. Nunca existiu um ser humano que a gente reconheça como tal que se entendeu como humano sem uma coletividade, sem um processo histórico que gerou essa cultura. Então, não há essa separação, o homem natural e o homem cultural. É como se fosse natural do ser humano produzir cultura, produzir significado para o mundo em que ele vive. Então, a gente precisa entender essa cultura desse jeito. E aí entra uma pegadinha, de certa maneira, né? Porque a gente está dentro de uma cultura que a gente, pelos nossos valores éticos da permacultura, vê que ela é insustentável e antiética, e a gente, portanto, tem que superar essa cultura. Só que nós somos produto contraditório dessa cultura também. Então, a gente está no meio desse processo. Nós somos, a maneira pela qual a gente vê o mundo foi construída dentro desse contexto super contraditório e antiético que a gente está querendo superar. E aí, de novo, é muito importante a gente trazer essas ferramentas das ciências humanas para a gente entender esses processos, para que a gente não caia nessas armadilhas, desse repertório cultural das humanidades, né? E aí eu queria trazer a ideia do capitalismo. Então, a gente tem uma grande discussão se a permacultura pode se dizer abertamente anticapitalista, né? E eu vou defender aqui que sim, mas eu quero que você que fica incomodado quando ouve e tal, fica aqui um pouquinho mais, porque possivelmente muitas das contradições vêm do fato de que a gente não define a princípio de o que eu estou chamando de capitalismo. Então, eu vou tentar trazer algumas características do capitalismo que vem lá da definição das ciências humanas, da sociologia basicamente, e a partir daí fazendo essa relação com os princípios da permacultura. Genericamente, isso tudo é falado em quase todos os PDCs que eu conheço, mas genericamente. E quando a gente não pega alguns pontos muito claros,
a gente deixa aberturas para ciladas, né? Então a gente acaba desalimentando coisas que não estão de acordo com o que a gente mesmo defende, né, como ideal. Então pegar o capitalismo como um modo de produção que é histórico, surgiu em determinado momento, ele não é natural, surge lá um jeito de organizar a produção, um jeito de produzir riqueza e distribuir essa riqueza, que vai gerar uma série de também relações sociais. Uma característica básica é a generalização da mercadoria e a generalização do mercado. Então assim, eu vou resolver a distribuição pelo mercado. E aí tudo que eu produzo para ser vendido. Isso que eu produzi para ser vendido é a mercadoria, né? Isso que vai para o mercado para ser vendido, isso é uma mercadoria, tá? Então, isso não aconteceu, não foi sempre assim. Por outro lado, tem uma outra coisa. Não foi o capitalismo que inventou a ideia de mercadoria, que inventou a ideia de dinheiro. Mas a característica aqui que eu estou trazendo é que o capitalismo ele generaliza. Então, tudo é produzido para ser mercadoria. Então, e aí é muito concreto. Estou olhando aqui a casa de vocês, estão olhando a minha. Tudo aí foi mercadoria. O cara que fez esse estante aí atrás, ele fez para vender, né? Aqueles livros todos, e os meus ali também, né, são feitos para vender. E isso é generalizado. Então, se eu tenho uma garrafa de água, essa garrafa de água não foi feita para matar a sede. Tanto é que se alguém não tiver dinheiro para comprar, morre de sede. Essa garrafa ela foi feita para ser vendida. Então, assim, ela é de plástico para que eu possa ver através dela e ver a limpidez da água. Também a quantidade de plástico tem a ver com a facilidade de eu transportar isso, aumentar os lucros. A etiqueta que vem ali com a marca, o design da marca é pensado para favorecer as vendas dessa marca e não da marca concorrente. Uma série, muito trabalho de muita gente está impresso naquela mercadoria porque ela é mercadoria. Muito trabalho foi desperdiçado, de certa maneira, com a preocupação de vender aquilo mais do que você ter água para não morrer de sede. E o material também que está ali, mas a garrafa de plástico é reciclável. Beleza, mas não foi essa a preocupação, né? Ou até, bom, beleza, então vamos fazer uma propaganda de que, nossa, nossa garrafa é super reciclável e tal. Mas quer dizer, o objetivo é a venda, né? E isso é generalizado. Tudo que você olhar em volta. E a gente precisa, então, de uma mercadoria para sobreviver, para tomar água, para comer, para ir no banheiro, para tudo, né? No geral, claro, para a permacultura a gente vai tentar fugir disso, mas a gente tem que ter clareza disso para a gente entender por que a gente está fugindo disso e quais são as armadilhas disso. Então, qual que é o problema? Essa mercadoria, então, é um desperdício muito grande, primeiro, energético, porque estou gastando um monte de energia em questões que não resolvem nenhuma necessidade do ser humano e nenhuma necessidade de nenhum elemento natural. Resolve uma necessidade da estratégia que a gente escolheu para aquela mercadoria chegar até alguém, que é o mercado. Então, é um desperdício energético e ético, porque não cuida das pessoas, porque não cuida do planeta. Eu vou aprofundar um pouco mais nisso. Então, esse é um primeiro ponto. A gente é refém disso. Então, para a gente sobreviver dentro do capitalismo, a gente não tem outro jeito que não também buscar jeitos de ter dinheiro para comprar essas mercadorias. Então, tem uma generalização muito grande. Então, a permacultura tem que tentar fugir um pouco disso. Vou falar de outros aspectos, depois eu vou amarrar tudo isso. Um outro aspecto importante do capitalismo é que ele, então, na medida que tudo tem que ser produto, tudo tem que ser propriedade privada de alguém, também os meios sociais de produção, aquilo que a gente precisa para produzir as mercadorias. Já vou problematizar isso, mas veja, a terra que eu preciso para plantar aquele alface que vai ir para o mercado é visto aqui como um meio de produção. A fábrica é vista como um meio de produção, aquilo que sem o qual eu não produzo, né? Para além dos elementos naturais, aquele instrumento pelo qual eu transformo aquilo em mercadoria. E aí a propriedade privada de alguns. Isso vai gerar uma desigualdade absurda, isso já está muito estabelecido, não vou me aprofundar muito, mas vai gerar, além de uma desigualdade muito grande, tem uma outra cilada nessa maneira de pensar, que é entender realmente toda a natureza como um meio de produção. E aí vai se afastar de um outro princípio ético que está na base da permacultura, que o Bill Mollison vai trazer lá nos sílabos, que muitas vezes é esquecido, que é a ética da vida, né? O Bill Mollison vai dizer lá nos sílabos, que é o livro que organiza os PDCs de todos nós, ou deveria, vai trazer lá dizendo que assim, a vida ela tem um valor intrínseco, tudo aquilo que é vivo tem um valor intrínseco para além das necessidades que elas podem suprir dos homens, para além de qualquer função que ela possa gerar para o ser humano. Então, esse é um princípio da vida que está lá na base para eu cuidar da natureza, cuidar das pessoas, né? O capitalismo não tem espaço para isso no capitalismo, né? Ele vai generalizar toda a natureza como recurso para ser ou então como meio de produção e vai generalizar todas as pessoas como consumidoras e produtoras de mercadoria. Se você não produz mercadoria e não consome mercadoria, dentro dessa lógica você é um inútil, você não tem um valor intrínseco.
né? Então, quando a gente está falando aqui de um momento da história onde a gente pode falar de uma necropolítica, onde eu vou fazer uma gestão da morte, de quem pode viver e quem não pode, esse é o critério que organiza essa linha, né? Então, a permacultura não pode concordar com isso, senão ela não é permacultura, senão ela não acredita no princípio ético, né? No princípio da vida, não cuida das pessoas. E aí, como que a gente sai disso? Então, aquela desigualdade absurda que o capitalismo vai criar entre aqueles que são donos do meio de produção, então eles precisam trabalhar para ter riqueza, né? E aqueles que não têm, eu estou generalizando muito, claro que é mais polêmico que isso, mas esse é o conceito mais básico, que tem que ter na base, né? Para alicerçar a nossa conversa. Isso tem que estar claro para a gente. Por quê? O David Holmgren mesmo agora fez um artigo, o Sérgio estava divulgando bastante, não sei se ele falou disso com vocês, onde ele fala da questão de classe na permacultura, muito interessante. Saiu acho que há uns 10 dias atrás, talvez, né? Tá todo em inglês, depois da gente fazer isso aqui, eu vou tentar organizar isso que a gente está conversando num texto, e aí a minha próxima missão, se ninguém fizer antes de mim, é traduzir esse texto para a galera, porque eu acho bem interessante. Ele vai falar que a gente tem uma missão intergeracional, ou seja, ele assume que é um processo longo, que perpassa gerações, né, da permacultura, de achar estratégias de como que a gente constrói na sombra desse sistema que a gente critica, um outro sistema. E ele vai dizer, a gente tem que achar jeitos de, ele vai usar um termo interessante, que é parasitar o sistema sem parasitar as pessoas que, por enquanto, precisam desse sistema para sobreviver e acreditam ainda nele. Então, se eu cuido das pessoas, eu não posso, então eu tenho que encontrar esses jeitos complexos, difíceis, né? E aí a gente precisa cair em vamos dar alguns exemplos práticos, eu já vou abrir aqui, se a gente quiser conversar um pouco disso, antes de eu ir para um próximo assunto. Se eu entendo que existe essa desigualdade, quando na permacultura eu começo a discussão assim, bom, você compra uma terra, agora vamos ver o que você faz com a terra. Peraí, como compra uma terra? Quem compra uma terra? Quando a gente naturaliza isso, a gente não está vendo a realidade de que tem uma maioria que não vai comprar uma terra. E não é uma questão de esforço individual, é uma questão de uma contradição sistêmica, onde essa pessoa está sendo moída há gerações, ela, o pai, o avô, o bisavô, não vai comprar a terra porque não é uma questão de esforço. Ela não tem excedente, né? Então a gente compartilhar os excedentes. Que excedente? Não sobra. Não tem sobra, né? Então a gente tem que levar isso em consideração. E aí, galera, não estou criticando a gente. Eu fiz isso, eu comprei minha terra. Eu pude comprar minha terra. O ponto não é esse. Mas eu não posso, na minha preocupação, no cuidar das pessoas, eu não posso colocar como linha quem pode comprar uma terra. E aí eu vou pensar nisso. Então, se eu quero cuidar das pessoas, eu preciso entender isso, né? O permacultor tem que ser um leitor de contexto. A gente está num contexto específico, um contexto social. Então, isso é uma questão. Problematizar, a gente vai falar disso depois, acho, né? Outra questão é também, quando a gente faz, por exemplo, um exercício de moeda social, de moeda local. Cara, maravilhoso, eu acho que tem que fazer, eu fiz alguns muito legais, né? De criar ali uma moeda transitória e falar, pô, tá vendo? Olha, o dinheiro pode ser um mecanismo de troca que facilita muito. Sim, pode, mas o dinheiro que a gente usa dentro do capitalismo, que está dentro de um sistema global de expropriação da natureza e das pessoas, essa não é o mesmo dinheiro que esse dinheiro que a gente cria socialmente. E se eu não te tomar cuidado, uma moeda local pode ser engolida pela lógica do mundo financeiro global capitalista e reproduzindo todas essas desigualdades. Então, essas gestões têm que ser colocadas. E eu não vejo, infelizmente, isso sendo colocado com essa profundidade. Então, dizer que sim, o dinheiro não necessariamente tem que estar atrelado ao capitalismo que a gente critica, perfeito. Mas lembrar que o dinheiro que a gente usa normalmente está sim. Então, eu mesmo não consigo fugir dessa lógica da mercadoria totalmente, mas a gente tem que entender que quando eu não consigo fugir, a gente pode usar atenuantes, tentar pensar onde gasta e tal, mas esse dinheiro entra num sistema global financeiro que você não tem controle. Então, entender um pouco alguns limites dessas estratégias, problematizar. Nós não temos uma saída ainda, a gente vai construir, mas a gente tem que ter esse cuidado. É massa, acho que é bom de ir um pouco, de começar a fazer essa contextualização e tal, voltar um pouco a definir o que é o capitalismo e tal, porque senão a gente fica sempre numa visão da permacultura muito tecnicista, né, como uma caixa de ferramentas de soluções técnicas para manejar uma propriedade privada individual, otimizando a produção, otimizando a eficiência energética, e isso a gente vai diretamente nos 12 princípios de design, pulando a ética, né? E isso até a gente, no final das contas, a gente gera uma estratégia que não vai contra o sistema que está criando, né, um colapso socioambiental que já está em andamento, né? A permacultura ela também surge nesse contexto de sociedade industrial em crise.
Então, se ela é vista só como um conjunto de pequenas ferramentas técnicas, ela não resolve nada, na verdade, né? Ela não Uhum. consegue ultrapassar esse paradigma que é na fonte do problema, digamos assim. Que é isso, assim, acho que a sua fala, a gente vai falar disso mais na segunda parte, mas esforça um pouco mais, assim, acho que a galera a pensar, além Uhum. de design, de zoneamento e de soluções técnicas, mas essa questão de design social, de pensar em engenharia social, de ativismo, além Uhum. da minha propriedade privada e como que a gente pode utilizar assim os conceitos, a ética e tudo mais para ultrapassar essas estratégias só técnicas e vincular uma pequena propriedade privada que de fato fora de acesso para a maioria dos brasileiros, assim. Sim, porque os PDCs, né, os cursos de design em permacultura, eles se atrelam, como você mesmo falou, e acaba puxando muito para o que o Giovanni acabou de falar, desse conjunto de técnicas, aí você vai desenhar um sítio, você vai zonear ele, você vai pensar em maneiras Uhum. eficientes de produzir, etc. A própria ética da permacultura, né, do cuidar das pessoas, cuidar da terra e da partilha justa, compartilhar os excedentes, ela às vezes ela é pouco discutida ou passada por cima, ou passada de um jeito que abre tanto espaço para interpretação, que é como você falou, a permacultura ela é anticapitalista por uma questão lógica, assim, da base da lógica de você. Se você vai criar uma cultura de permanência, você não pode estar baseado num sistema De crescimento de crescimento infinito, que requer recursos infinitos para sobreviver. Uhum. Então, tem outros mas assim, na sua base, na base da lógica, é impossível você ter uma cultura de permanência que cuide das pessoas, que cuide da terra e que você tenha uma partilha justa num sistema onde só de privilégios, onde requer recursos infinitos para sobreviver. Assim. Então, eu acho que trazer isso para a discussão e a gente começar a pensar menos nas técnicas individuais, né, individualistas, que vão. Você até usou o termo de escapista, assim, né? Eu tenho todo o movimento de sobrevivalismo que está crescendo muito, assim, né? De tipo, como é que eu posso fazer para sobreviver, me preparar e construir todo o meu castelinho de meu castelinho de recursos sustentável, assim, né? Para conseguir sobreviver. Como é que a gente foge disso e falar que não, cara, isso não é permacultura. Cara, e tem uma coisa interessante, porque também é um pouco isso, assim, cara, assim, você pode sobreviver, tentar fazer de jeito rápido e que não seja muito violenta essa fala. Você pode sobreviver sozinho, mas esse é um processo que te desumaniza. É como se não há humanidade no indivíduo desconectado, né? Não há esperança de manutenção da humanidade nessa estratégia, sabe? Agora, a gente é refém um pouco dessa lógica, a gente naturalizou, né? Esse capitalismo que também naturaliza essa individualização, a gente também é um pouco vítima dele. Então, a gente tem que estar muito esperto, porque eu não falo isso de um ponto separado desse grupo de permacultores que sofre com essas contradições. Elas estão em mim, né? O tempo inteiro. Por exemplo, a gente fala, quando a permacultura fala de compartilhar excedente, né? Aonde começa o excedente? Se o Marx traz essa definição de capitalismo que eu trouxe, o Weber vai trazer a ideia de que o capitalismo ele está mais relacionado com uma ética, com um modo de ver, com um espírito, um jeito de tornar algo sagrado. E o sagrado, dentro da lógica do capitalismo, o objetivo, a ética, é o acúmulo como um fim em si mesmo. Dentro da lógica cultural que a estrutura capitalista promove, que é isso que o Weber está analisando, não existe excedente, não tem excedente. Onde começa o excedente? E aí eu acho, por exemplo, quando a gente coloca com toda a solidariedade com os permacultores que fazem isso, mas quando vão definir os valores da permacultura assim, 1, cuidar da terra, 2, cuidar das pessoas, 3, compartilhar conhecimentos e... Como que é? Compartilhar conhecimentos e sonhos. Não, bicho. Não, você não cuida das pessoas. Assim, claro que tem que compartilhar ideias, sonhos e conhecimento também. Mas entende? É uma lógica que tira a questão da desigualdade material da realidade do mundo, né? Então, assim, não, pera, mas eu posso acumular infinitamente recursos. Tranquilo. Só compartilho os meus sonhos, meu conhecimento? Não, não, não. Então, dentro da lógica do capitalismo, a gente nunca vai traçar onde que começa o excedente. Agora, também, quem vai traçar sou eu? Não, é um processo coletivo. A gente vai socialmente, coletivamente, historicamente, avançando em entender e ressignificar quais são as necessidades básicas para traçar onde está o excedente. Nesse sentido, a permacultura tem que ser, sim, anticapitalista. Tendo isso em vista, é legal a gente pensar, então, comunidades tradicionais, a gente não romantizar também, né? Quando a gente traz aqui as culturas pré-capitalistas ou
né, ou tradicionais, enfim, a gente às vezes pode assumir isso, e eu vejo também isso o tempo inteiro nos PDCs, de um jeito muito generalizado ou romantizado. Os dois são problemáticos, né? Então, cada cultura é uma cultura, com o seu universo, com sua realidade, e também com suas contradições, né? Com sua tradição, enfim. Então, a gente não pode romantizar e a gente não pode falar genericamente. É um desrespeito com a particularidade cultural, com as milhares de religiosidades, né? Então, quando eu vou falar aqui das comunidades tradicionais, eu estou pensando um recorte entre aquelas que eu conheço e que, de certa maneira, me ajudam a pensar o que a gente pode fazer. Então, tem um recorte muito limitado aqui. E é muito importante que a gente coloque isso. Geralmente também os indígenas fazem aqui, os indígenas, que povo, que tradição, na língua indígena, que língua indígena, cara? Do que você está falando, né? A gente tem aproximadamente 300 línguas e etnias só no território brasileiro, né? Então, assim, do que você está falando, né? Então, a gente tem que ter... Isso é um desrespeito com essas pessoas quando a gente... e com essas culturas, quando a gente aborda assim. Mas, então, fazendo um recorte, pensando... Mas é importante a gente saber que algumas dessas culturas, muitas delas, elas funcionam com uma relativa eficiência, com uma relativa calma, ou funcionaram, outras funcionam, sem a figura de um mercado, a figura de uma mão invisível que regula a distribuição, né? E sem a figura de um Estado controlador totalitário, de um Leviatã, né? De um monstro que controla por medo e tal. Como que é importante a gente olhar para isso para desnaturalizar as relações que a gente tem, não são naturais, são socialmente construídas, e também para a gente aprender humildemente mesmo e ver como que a coisa funciona. Então a gente tem que sim olhar para eles. E aí só deixar muito mais claro aqui a figura do que a gente quer lutar contra. Estado e mercado, eles constroem uma mitologia, mas no fundo eles nos controlam pelo medo, pelo controle. E tem uma armadilha aí da impessoalidade. Tem uma coisa que seria bonita do mercado, é que assim, não, mas pelo menos ele nivela. Tem dinheiro ou não tem? As outras questões não entram, né? Primeiro que isso é mentira. Vamos ver quando foi que o nosso capitalismo acabou com as desigualdades raciais, quando foi que ele acabou com as exclusões, os preconceitos regionais, quando foi que ele acabou com a LGBTQ-fobia, quando foi que ele acabou com as questões de gênero, com o machismo. Então, primeiro que não existe essa mitologia, nunca aconteceu. E outra, isso também não é bom, né? Quando ele despessoaliza a gente, né? Quando a gente está numa sociedade, veja Estado e mercado olhando para a gente como não pessoas, mas como indivíduos, isso traz em si uma problematização. Ninguém mais é incentivado a pensar o lugar do outro, entender o outro como outro. A gente não vê as outras pessoas como pessoas e muitas vezes nem a si mesmos como pessoas. Quando a gente está no trabalho é muito comum isso, né? O bom funcionário é aquele funcionário que ele anula a sua pessoalidade. Minha mãe morreu, meu pai está morrendo e eu tô mas eu vou fazer aqui minha função, vou atender aqui. Então, o bom funcionário é esse que consegue anular o seu contexto. Ele não é uma pessoa. Ele anula suas relações pessoais, ele anula de onde ele veio, ele anula o que ele está sentindo. E o exercício do capitalismo e do Estado, eles promovem isso, né? Essa alienação que a gente tem da nossa própria condição de pessoa e da condição do outro de pessoa. Tá, beleza, né? Putz, eu tô fazendo aqui a figura do Cavaleiro do Apocalipse, né? Que vocês fazem muito, eu tô dando uma folga aqui para vocês. Mas veja, como que a gente... Então vamos ver, como que as outras sociedades conseguem funcionar sem isso? O modo de acessar o território coletivo, a governança desse território compartilhada, a corresponsabilidade acerca de todos os eventos que acontecem dentro desse território é uma marca do modo de gestão territorial indígena. Sistema de decisão. Quando você introduz nesse sistema a coisa do dinheiro, do negócio, você quebra as unidades de decisão, de planejamento, de negociação doméstica interna e começa a ter uma empresa ou um cara fazendo isso, uma pessoa. Porque o sistema do negócio ele não é coletivo, o sistema do negócio é você paga, entrega e leva, você compra e leva, ou compra e fica. Dentro de um território indígena ninguém é dono de um lote. Você não pode vender um lote lá dentro para ninguém. E também você não tem herança. Você não passa herança. Você nasce, vive e morre, cara.
Você não tem um baú para guardar a herança. Você não tem poupança. E também não tem sentido aposentadoria. Todo esse repertório da cultura urbana, né? Poupança, segurança, aposentadoria, herança, isso é zero, não vale nada naquele sistema de vida. Está vendo como é que ele é totalmente oposto ao sistema daqui de fora? O grande dilema hoje no Brasil é se o cara vai aposentar depois de morto ou ainda vivo. É o grande dilema. A grande reforma política do Brasil é se você vai aposentar morto ou vivo. É muito mau gosto e muita burrice também. Se isso entrar no sistema de vida do povo indígena, nós estamos ferrados. Por que nós somos capazes ainda de, com as diferenças de viver lá na floresta amazônica ou aqui no Rio Doce, escolher um modo próprio de vida? É pela memória que nós temos de quem nós somos. Não foi uma escolha. A gente não escolheu ser desse jeito. Nós somos um contínuo da memória que nós recebemos dos nossos antepassados. Tem uma fidelidade a esse sistema de vida que nós não inventamos. A gente não inventou isso, mas nós testamos e vimos que é bom. E a gente não quer trocar por outra coisa. Eu fico me perguntando se vocês que nasceram aqui no sistema econômico dos brancos, que sofrem pra caramba com ele, se vocês tivessem a opção de escolher, se vocês iam escolher o nosso sistema, vocês iam querer continuar no que vocês já têm, predatório, excludente, racista. Aí se você disser para mim, eu acho que era legal poder escolher, eu vou dizer, você consegue convencer sua família inteira? Seu bairro inteiro? Sua cidade inteira? Porque se você não conseguir, não adianta, porque você vai fazer uma escolha individual. E escolha individual, nesse caso aqui, não serve. Ela tem que ser coletiva. É por isso que quando eu me apresentei, eu falei que eu sempre me reconheci como um sujeito coletivo. Eu não virei um sujeito coletivo quando eu descobri que tinha um movimento indígena. A gente criou um movimento indígena com uma expressão coletiva, porque nós somos assim. Não vende lote, não se aposenta depois de morto e não quer ser racista contra os outros, que a gente sofre isso na nossa vida e a gente acha isso assim um defeito miserável. Ninguém tem que discriminar o outro pela cor da pele ou pela origem dele. Eu vou querer falar um pouco das comunidades tradicionais e das comunidades intencionais, como que a gente intencionalmente tenta fugir um pouco disso. É interessante que eles trazem essa figura da tradição, né? Eles vão trazer eles vão construir suas unidades a sua ideia de comunidade, a partir de outro repertório. Tem um livro interessante, que é o do David Harvey, que é o Como Ler o Capital, e ele faz uma provocação muito incrível a partir do Capital do Marx. Ele vai falar assim, a comunidade acaba quando começa o capitalismo. O capitalismo ele rompe a possibilidade da comunidade, mas essas comunidades então elas vão construir a partir da sua mitologia, da sua religião, da sua história, uma outra percepção que entende, é uma percepção de pessoa coletiva. Ela não é a ideia de indivíduo, ainda que uma pessoalidade não é uma ideia de indivíduo aqui, né? Agora, eles também trazem nessa tradição um risco que é um risco de uma mistificação que às vezes também oprime demais. Agora, é interessante pensar que a gente também tem nossa mistificação, mesmo os ateus, né, o Estado, a lei e o mercado são estruturas supra-humanas. Então, a gente cria também isso. E a gente tem isso o tempo inteiro, né? E a gente não questiona. Mas, então, a gente tem essa potência. Por um lado, a gente não tem o tempo, né, que essas comunidades têm. A gente não tem esse tempo para criar isso, porque a gente precisa sair desse capitalismo opressor. A gente tem que fazer uma solução que não passe pelos séculos de construção de uma comunidade, que é o que protege, de certa maneira, aqueles povos da necessidade desses sujeitos impessoais, Estado, a lei, que controla as coisas. Então a gente não tem isso, mas a gente tem do nosso lado justamente essa percepção crítica. E a ideia de crítica é fundamental. A gente tem que incorporar isso no modo do permacultor ver tudo. Crítica no sentido de que eu percebo que todas as ideias, todas as falas, todas as opiniões, todos têm um lugar de fala, todos têm uma perspectiva. E aí eu vou acolher, eu vou dialogar com tudo isso, mas de uma perspectiva crítica, daquele que não esquece que tudo tem
a limitação da onde fala, do seu contexto histórico. Então, eu vou aprender de maneira crítica com esses povos, porque eu também tenho que criticar as tradições. Não é tudo que é tradicional. Então, eu estou colocando aqui, a gente pode fazer aqui uma simplificação, a tradição e o capitalismo. A tradição é boa, não, a tradição brasileira, por exemplo, uma sociedade tradicionalmente racista, tradicionalmente misógina, e aí, só porque é tradicional é bom? Claro que não. Mas a gente tem essa ferramenta da crítica, da percepção crítica, e a gente tem que aprender a falar de maneira crítica. E desde que a gente adote essa postura crítica, eu proponho que a gente dialogue com tudo, que a gente aprenda com todos os movimentos, todas as experiências que legitimamente, que sinceramente lutaram ou tentam construir qualquer alternativa, né, a esse capitalismo e essas formas de opressão. Respondendo aqui de jeito interessante aqui, como que a gente cria essas comunidades? Eu respondo que a gente não cria essas comunidades. Não dá para a gente... Então, comunidades tradicionais e comunidades intencionais. Eu vou sugerir aqui uma coisa só para a gente pensar, talvez daqui a uma semana eu mude de ideia, eu use outro termo, mas a gente não cria a comunidade. A gente pode, no entanto, criar uma vizinhança, criar uma estratégia para servir de base, modos de nos relacionar, para que seja uma base, para que, com o tempo, essas relações possam construir uma comunidade, né? E essas comunidades em diálogo produzirem uma outra percepção do mundo, e aí produzirem essa permacultura que virá, mas que não está. Então, eu acho que a gente não cria comunidades intencionais. A gente cria bases aí, mas é a relação entre as pessoas. A comunidade ela é um produto da interação entre as pessoas. Ela não existe e nunca vai existir no papel. Agora, claro, a gente pode ter alguns acordos ali para a gente saber se a gente está partilhando dessa estrutura, para que essa base não entre em ruína, não se desfaça. Mas assumir muito humildemente isso. Então, o que eu estou propondo ultimamente, né? Vocês sabem isso, a gente conversou bastante disso já. Dentro de onde eu estou lá no sítio, que é um projeto absolutamente utópico, no sentido que a gente compartilha estratégia financeira, a gente não, enfim, a gente tem uma base bem anarcocomunista, mas ao redor da gente, a gente está tentando buscar estratégias de construir uma vizinhança que é orientada pelos princípios da permacultura, por alguns valores comuns, mas de uma maneira onde todos eles tenham um mínimo de segurança para eles e para a gente. Em que sentido segurança? Dando espaço para, inclusive, um ou outro que, com o tempo, não conseguirem se adaptar bem naquele cotidiano, naquele nível de integração que a gente quer, se ele ficar um pouco mais de fora e continuar como um vizinho, ele tem autonomia para isso e a gente também tem uma certa autonomia. Isso, esse um ou outro que saia desse norte comum, a gente não desfez toda a estrutura, a base. A gente tenta pensar no design, um jeito que a pessoa tenha ali uma certa autonomia de privacidade, alguma autonomia de produção, uma área ali mínima onde ele possa ter, inclusive, alguma segurança legal. Agora, também eu sei que isso é um processo muito elitista, porque eu estou falando, então, no meu caso aqui de Baipendi, de terrenos que tenham 3 hectares, para que a pessoa possa ter uma segurança jurídica, se ela sair, ter uma matrícula própria. Isso viabiliza uma série de coisas. Quando eu sei disso, não me impede de defender que eu faça isso, mas me impõe que eu também haja e suporte outras estratégias coletivas para pessoas que estão em outras situações. Então, quando eu entendo essas contradições todas que eu estou trazendo, é entender que, assim, ocupação de terra é uma estratégia válida, dependendo da condição que se está, óbvio que é. Dentro da história real do Brasil, claro que é. Então, uma ação com os movimentos que, inclusive, podem ensinar muito para a gente. O MST, por exemplo, é um movimento que coloca algumas pessoas, por uma contradição histórica, coletiva, né? Estrutural, essas pessoas, como praticamente última alternativa, apostam tudo nessa estratégia de ocupar terras. E muitas delas chegam ali no desespero, mas o interessante do MST é que é um processo de ir ensinando ao longo dessa luta estratégias coletivas. A necessidade e a luta vai gerando vínculos e vai naturalizando, né, vai entrando como lente pela qual eles veem o mundo, estratégias coletivas. Então, eu acho muito interessante, dá para a gente aprender demais, sobretudo com o MST depois que ele fez realmente essa adesão generalizada à agroecologia. Maravilhoso. Então, um permacultor que não está disposto a olhar para a experiência, por exemplo, do MST, ele está desperdiçando um conhecimento absurdo, de muita experiência acumulada. Eu acho que a gente tem que entender isso. Todas as ferramentas que a gente tem não são ferramentas para resolver absolutamente todos os conflitos, na medida que não tem coletividade sem conflito, mas tem uma série de exercícios cotidianos para que os conflitos possam vir sem desfazer a comunidade.
Então, quando eu sonho coletivamente, quando a gente consegue compartilhar e falar coletivamente de um sonho, de um norte, a gente está ali construindo uma base para que a gente possa abrir mão um pouco dessas ferramentas do sistema que a gente está acostumado, do controle, né, da ameaça, do individualismo. Então, enquanto a gente coletivamente consegue falar e compartilhar dos sonhos, a gente está fazendo isso, né? É um pouco por aí. Agora, também entender que, aí, alerta para a galera que, né, tá no mundo de flores e de borboletas, enfim. É muito comum, né, que em algum momento essa capacidade de falar e sonhar e a confiança básica que se tem para construir a comunidade se rompa. E aí, quando o negócio rompe, naquele grupo só sobra o que já tinha, que é o que a gente luta contra, que é a estratégia de poder, que é Estado, que é lei, que é processo, que é judicialização. E aí é muito doido isso, né? Por isso que a gente pensa um pouco nessa estratégia, sabendo que a gente está num momento de transição e que nós estamos com todos esses valores incorporados e a luta é dura internamente para a gente superar isso, a gente está optando por essa tentativa de dar um pouco essa autonomia, para se proteger dessas possibilidades, na verdade, mas sem abrir mão em momento algum do nosso norte. A ideia é superar de fato essa lógica, mas a gente está tentando achar uma estratégia aí que funcione para essa geração. Esperamos que a gente consiga criar uma base para que a próxima geração possa não ter essas preocupações. Tá legal, assim, eu queria até voltar um pouco sobre o que você falou no início, assim, de fato, assim, o ser humano, ele, historicamente, né, ele sempre viveu em tribos, em grupos unidos, comunidade, porque sozinho ele morre, na verdade. Nós somos um bipede muito frágil, né, que consegue sobreviver cooperando. Ponto. Só com a cooperação a gente consegue sobreviver. A gente coopera muito bem, na verdade, né? A gente tem essa capacidade com a linguagem, com várias coisas, habilidade, a gente coopera muito, muito bem. E hoje, a gente está numa situação, no caso brasileiro, né, 86% da população brasileira é urbana. Então, a gente tem assim, a gente tem que entender que o fato de ter uma vida individualista num apartamento muito urbanoide é uma coisa totalmente anormal da história da humanidade, e no mesmo tempo a gente não pode voltar morando em comunidades tradicionais. É uma ilusão, você falou muito bem, assim, comunidade, a gente não cria comunidade do zero, assim, é uma coisa muito complexa, assim, para conseguir, de fato, recriar sensos comunitários quando a gente foi criada totalmente desde a infância, assim, num modo de vida individualista, núcleo familiar, com todos esses valores que a gente falou bem no início, né, da fala, a relação com o capitalismo e tudo mais. Mas, então, a questão é a seguinte, assim, como que sozinho um indivíduo que sai do seu contexto urbano não vai conseguir, ou vai ter muita dificuldade de conseguir se manter no ambiente rural, trabalhando com uma permacultura justamente que ultrapassa as questões técnicas, né? Ele vai ter que pensar em comunidade, né? Mas como que a gente faz para justamente, você falou dessa questão de pensar em vizinhança, em fato de tecer laços numa escala territorial e progressivamente a partir dessa tecelagem, né, de laços com as pessoas, você cria como se fosse, você até usa essa palavra, né, de comunidade mosaica, né? São os laços entre as pessoas que vão, medida o tempo que eles são tecidos, criar um tipo de comunidades pós-tradicionais, né? Não sei como que a gente poderia chamar ela, né? Que é alguma coisa que é diferente das comunidades tradicionais, mas que tenta ultrapassar um pouco esse paradigma de ame a propriedade privada sozinho no meu sítiozinho na serra, assim, né? Então, como que a gente consegue, não sei se quais poderiam ser as estratégias para conseguir recriar esses centros comunitários, um paradigma isso, assim, de pessoas urbanas que estão tentando sair da realidade delas para justamente ir em direção de ser uma cultura não só técnicas, né, digamos assim. Como que a gente consegue fazer isso? É a grande questão, né? É a pergunta fundamental, eu acho, né? Eu acho que, primeiro, que não tem um caminho único, né? Eu acho que, justamente, os caminhos vão ser diferentes para cada grupo que tente fazer esse esforço. Para além das ferramentas que a gente tem, é como... Eu vou fazer um paralelo aqui, eu tenho certeza que não foi a lógica que você trouxe, mas às vezes alguns colocam isso quando a gente está dando PDC e tal. É meio que assim, dentro da lógica da permacultura, eu não consigo nunca fazer um modelo de casa Ctrl-C, Ctrl-V, que eu faço a mesma casa e ela é eficiente em todo lugar. Eu também não vou fazer um design social de um grupo com Ctrl-C, Ctrl-V. Nunca vai ter uma resposta fundamental, básica para todo mundo em qualquer conceito.
Então, assim como uma casa, assim como o design de um terreno, eu vou olhar para aquele terreno específico, o design para cada grupo, eu preciso olhar para aquele grupo específico. Eu acho que você tem uma ideia norteadora que pode ser usada para você tentar formar o grupo, depois um processo de amadurecimento do grupo enquanto grupo, né, para mapear melhor quais são para que esses indivíduos se tornem pessoas dentro do grupo, então que você conheça as pessoas, que você tenha relações pessoais com elas, que a gente saiba o mínimo do contexto do outro, para que a gente possa, inclusive, levar esse outro em consideração quando eu falo com ele. Então, que a gente consiga construir, tem 1000 ferramentas, né? A gente pode pensar comunicação não violenta, a gente pode pensar sociocracia, uma série de ferramentas que podem ir entrando, mas eu sempre vou dar sempre fazendo podem, porque o próprio grupo pode trazer processos diferentes. Mas você vai ter que chegar, e aí eu chego, acho que um pouco onde você queria, Jerome, a gente vai ter que chegar numa cola, a gente vai ter que chegar em algo que seja o fundamental para aquele grupo. E aí a estratégia, de fato, vai partir disso, dessa estratégia para esse grupo. E aí a ideia de comunidades mosaicas, acho que é a gente ter cada experiência em diálogo com outros, e experiência para um acúmulo de experiência de modo crítico, contextualizado sempre, né? Não tem ninguém vai ser o modelo perfeito disso. E a entender que a gente está dentro dessa fase desse processo, onde a gente não vai enxergar essas soluções. É como se um caminho que, assim, bom, quando eu chegar em cima daquela montanha, talvez eu veja melhor a partir dela. Se a gente também esperar para a gente traçar o caminho que até o destino, não vai rolar, porque o nosso ponto de vista agora impede que a gente veja partes do caminho. Então, o caminho se conhece no caminhar, não tem muito outra saída, né? Não tem. Agora, esse caminhar precisa levar em consideração essas questões para fora do grupo também. Falar um pouco mais para frente justamente do design da zona 6, mais ponto a ponto, né? Mas é isso, não tem uma resposta clara, né, para você. E acho que a gente não pode dar. Na verdade é isso. Quem tiver uma resposta clara, uma receita de bolo, já está errado. Não dá para ter uma receita de bolo. Agora dá para a gente aprender com as experiências dos outros grupos e ir coletivamente, enquanto grupo, construindo estratégias coletivas. E aí tem estratégias de manter o grupo, de atividades. Isso envolve questões de lazer, isso envolve questões de brincadeiras, de dança, de trabalho coletivo. O capitalismo vai dizer que tempo é dinheiro, não, tempo é matéria da vida. É quando eu compartilho tempo com as pessoas que eu começo a construir relações e eu começo a fazer parte de uma comunidade. Bom, isso povos tradicionais, eu vou pegar aqui a experiência dos Guarani, dos povos andinos, isso que é o quem eu conheço em primeira pessoa, são mestres nisso. Então, a gente tem que, de certa maneira, recriar um pouco algumas desses espaços que o capitalismo foi roubando. Espaços onde a gente está com as pessoas não para produzir nada, porque eu não vivo para produzir nada, eu vivo, isso é o fim. Então eu tô aqui porque eu quero compartilhar a vida com vocês, a minha vida, que é o que eu tenho. Então acho que criar esses espaços, entende? De troca não mercantilizada. Agora, com certeza, a gente tem que levar em consideração como sobreviver materialmente, e a gente vai ter contradições nesse período de transição. Eu acho que a gente não resolve numa geração, e essas conversas têm que vir antes, entende? Essas conversas têm que vir na formação do grupo. Aonde que um acha que está ali, aonde o outro acha que está. Porque senão, na hora que um começa a agir, o outro começa a falar, nossa, que absurdo, está indo contra tudo que eu acredito. Então, assim, é ter um caminho para o diálogo constante e a humildade da gente saber que a gente não sabe. Acho que esse é um critério para o grupo. Para poder formar grupo tem que ter isso. Aquela ideia também africana de sozinho se vai rápido, mas é em grupo que se vai longe. Então, não tem ninguém que é tão bom que não seja melhor que um outro. E aí é isso. O escapismo, para mim, é uma postura que não se sustenta nem na prática mesmo da sobrevivência, mas, sobretudo, na questão da ética. Né? Então... Mas ver que realmente tem duas armadilhas, assim, tem um escapismo, né? E do outro lado, agora tem muitos cursos, né, que vêm de métodos para criar uma ecovila. Essa questão da ecovila, ela é uma preocupação, assim, que para muita gente, tipo, a visão ecovila aparece como a única opção, assim, para conseguir fazer uma transição, né? E, de fato, a gente não vai conseguir, muito difícil com urbanoides, né, de classe média, assim, que nunca viveram em grupo, de conseguir montar um grupo e montar uma comunidade. Geralmente dá errado, né? A maioria dos projetos no Brasil dão errado. É muito difícil de ver projetos bem-sucedidos, assim, até alguns que tem uma vibe mais religiosa e tal. Mas acho que a questão é isso, assim, o escapismo, de fato, é uma armadilha que você vai reproduzir num sistema mercantilista, tóxica, de dominação e tal, e com a ilusão de resiliência e sustentabilidade. Do outro lado, você tem a ilusão também de conseguir ter método para recriar neo-aldeias, ecovilas, ou até, às vezes, se espelhar nos modelos das comunidades tradicionais, sabendo que
uma pessoa que nasceu e cresceu em São Paulo não vai conseguir criar uma aldeia guarani ou uma comunidade quilombola, né? É uma coisa totalmente ilusória de conseguir chegar nesse nível, enfim. Então, acho que a questão é essa, assim, acho que tem uma frente de trabalho, assim, que tem que ser mais, acho, mais pensado nessa área, né, da permacultura, da agroecologia e tal, de engenharia social, assim, tipo, beleza, não tem receita de bolo, mas tem como facilitar, sistematizar processos. E pensar claro. em como é que você, como você falou, é tudo uma questão de contextualização, porque se você for pensar, você tem o evento de Ecovila, o escapismo, mas até dentro do próprio MST você tem exemplos incríveis de organizações sociais, de senso comunitário das pessoas que vão, mas na nossa caminhada, quando a gente vai fazer, né, diagnóstico, quando a gente vai tentar entender um contexto de um lugar para depois pensar em um design social, um método para colocar pessoas lá dentro, nas nossas várias experiências, a gente se deparou com assentamentos que muitas vezes nos falaram que, na época que eles estavam acampados e não existia propriedade, cada um não tinha o seu lote, estava todo mundo morando junto, era a melhor época, era quando as pessoas eram mais felizes, era quando todo mundo compartilhava tudo, era quando todo mundo aprendia mais. Porque tinha um sonho que era compartilhado, né? Porque eles conseguiam compartilhar e comungar de um sonho. Né? E tem a questão da necessidade. Então, assim, é quase que assim, tudo que nós temos é esse sonho comum. Então, assim, não tinha como, né? Eu acho que isso é muito marcante. Realmente, depois, eu acho que o processo eu vou chamar aqui do jeito que eu costumo chamar mesmo, depois, o processo de politização tem muito a ver com isso. Aqueles que entenderam, a politização aqui, a ideia de política, de assunto da polis, assunto do coletivo de cidadãos, assunto maior que eu, assunto maior que o meu indivíduo, né? Então, aquelas pessoas que adquiriram uma noção política comunitária. Então, quando esse processo não acontece na estrada, por mais longa, por mais dura, por mais bonita, essa possibilidade de sonhar junto não se mantém. Então, depois que você consegue o seu lote no assentamento, depois que de acampamento passa assentamento e eu consigo o meu lote, se esse processo não me politizou, eu não tenho um sonho maior. Assim, o sonho, bom, cheguei, agora eu vou competir com todo mundo lá e beleza, consegui, agora eu vou ganhar meu dinheiro. Quem fica geralmente é o pessoal que entendeu que aquilo é uma parte, aquele assentamento, ele é uma parte de um processo maior. De novo, ele encarou a ética. Ele aceitou a ética, ele se preocupa com as pessoas que estão fora do assentamento também. Nesse sentido, ele não vai parar de sonhar, ele consegue nutrir um sonho coletivo que mantém a ação coletiva. Então, quem abandona o sonho coletivo, quem desiste, quem naturaliza, não, tem que ser individual mesmo, agora cada um por si, não vai conseguir fazer um processo como esse. Eu acho que você falou, né, além do sonho coletivo, é a necessidade, né? As pessoas, no início dos acampamentos, né, a situação era tão difícil, os conflitos internos eram meio que subjugados pela necessidade de cooperação para sobreviver. E você vê realmente que são, às vezes, grupos de pessoas que moravam na cidade, que vinham de regiões diferentes, que conseguiam criar uma comunidade relativamente rapidamente por causa de um senso de sobrevivência e que a cooperação é a maneira mais eficiente de sobreviver. Claro. Frente a e um mínimo de politização também, porque se isso tem vamos sobreviver, a gente pode cair também no outro paradigma do Mad Max, né? De ninguém conhece ninguém, ninguém acredita em ninguém, é a lei do mais forte e tudo mais. É assim, a necessidade de sobrevivência, de cooperar, junto com um mínimo de politização, de capacitações, né, de trabalho de base, como eles falavam nos movimentos, assim. Eu acho que é bem inspirador para pensar no modelo das pessoas que estão querendo fazer a transição, as pessoas que fazem PDC, que pessoas de classe urbana, de classe média urbana, enfim. Como que a gente consegue também se espelhar nesses movimentos sociais, né? Porque o próprio MST tem toda essa parte da politização comunitária dentro dos assentamentos, mas você tem todo o movimento de escolas agrícolas e todo o movimento de capacitação de jovens e de integralização mesmo com a própria comunidade que está perto do assentamento. Então, você enxerga que todos os casos de projetos de assentamento que dão muito certo, eles não perdem esse centro de comunidade, eles criam essa cola, criam esse laço e criam essas relações com todo o entorno. Eles não se limitam só dentro daquele espaço, né? Isso, perfeito. Que eu acho que é o caminho que a gente, né, a proposta que eu faço, a gente ter esse outro assuntozinho que eu acho que pode ir para aí, esse outro bloco, é essa relação com a Zona 6, né? É eu entender onde está o limite da minha comunidade. E depois ainda vou querer falar um pouco da relação do permacultor com o coletivo, com fora do seu sítio.